Olá, bom dia, turminha do quinto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E a nossa aula de português hoje nós vamos falar sobre leitura e interpretação textual da página 142. E o texto que nós vamos ler é Toada de Ternura. Diz assim: Meu companheiro, menino, perante o azul do teu dia, trago sagradas primícias de um reino que se vai se erguer, de claridão e alegria. É um reino que estava perto, de repente ficou longe. Não faz mal, vamos andando, porque lá é nosso lugar. Vamos remendando, Leonardo, porque é preciso chegar. Teu reino ferindo a noite, vai construindo amanhã. Na proa do teu navio, chegaremos pelo mar. Talvez cheguemos por terra, na poeira do caminhão. O seu caminhão, um doce rasto varando a some da escuridão. Não faz mal se vais dormindo, porque teu sono é canção. Vamos andando, Leonardo, tu vais de estrela na mão, tu vais levando o pendão, tu vais plantando ternuras na madrugada do chão. Meu companheiro menino, neste reino serás homem, um homem como o teu, mas leva contigo a infância, como uma rosa de flama, ardendo no coração, porque é da infância, Leonardo, que o mundo tem precisão. No texto tem umas palavras em negrito. Tem a palavra perante, primícia, claridão, proa, varando, flama e precisão. E lá embaixo tem o significado de cada dessas palavras que estão em destaque. Claridão, claridade, luz intensa. Flama, chama, ardor, perante, diante de, na esperança de. Precisão, necessidade, urgência. Primícias, primeiras coisas, começo. Proa, parte dianteira de uma embarcação. E varando, atravessando, adentrando. Na página 143 e na página 144 vai ter as duas interpretações. Vamos lá. A primeira: reescreva as frases empregando os sinônimos das palavras destacadas. Nunca gostei da claridão do dia, sempre preferi a noite. Nós vamos escrever sinônimo. O que é sinônimo? Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado. No texto tem a palavra claridão e lá embaixo do texto tem onde tem vocabulário, ele deu os significados, ou seja, ele deu o sinônimo. Então fica: nunca gostei da luz intensa do dia, sempre preferi a noite. Leva sempre acesa contigo a flama da esperança. Leva sempre acesa contigo a chama da esperança. O silêncio é a melhor resposta perante a ira de outra pessoa. O silêncio é a melhor resposta diante da ira de outra pessoa. Segunda: em qual das frases a palavra destacada foi empregada incorretamente? Esteja atento às variações. Lá o capitão à proa do navio, sempre verificando se tudo estava em ordem. As primícias finais sempre parecem ser as mais complicadas. Adentrando pela noite, trabalhando, e tudo indica que hoje acontecerá o mesmo. Nenhuma das alternativas. Nós vamos marcar a segunda, quando diz assim: as primícias finais sempre parecem ser as mais complicadas. Por que primícias? Vamos lá no vocabulário
diz que primícias são as primeiras coisas, o começo. Aí ele diz o quê? Primícias finais. Se primícia é o começo, ela não pode ser o final. Aí ele está pedindo a resposta incorreta. Na primeira questão da segunda interpretação textual diz o seguinte: associe o título do poema justificando. Associe, ou seja, vocês vão dizer a relação que o título do poema tem com o poema. Além do poema ser dedicado a um amigo, Leonardo, a criança é constantemente convidada a ser uma narradora a um reino que ele supostamente governava, com a sua graça infantil espalhando tal atitude, pois o mundo precisava. Ou seja, ele escreveu o poema ao amigo Leonardo, que ele queria que o Leonardo fosse, né, lá no reino que ele governava, que lá ele dizia que esse reino ia ter sempre as coisas que o mundo precisava. Na segunda, que sentimento é demonstrado nesse poema? O sentimento é a amizade. Como você concluiu isso? Por que ele fala de amizade? Porque o poema é oferecido a Leonardo. Por ser Leonardo, logo depois o título fala o seguinte, ó: Troada de ternura. Por que troada de ternura? É uma amizade. Ele fez esse poema dedicado a um amigo dele. Por isso que o sentimento é de amizade. Ao longo do poema, Leonardo é convidado para ir com o seu amigo para um reino. O que você acha que pode ser esse reino? Ele era convidado para ir nesse reino. Será o que era que tinha lá? Qual o modo de vida das pessoas que viviam lá? O que era que Leonardo ia encontrar lá? Aí vocês vão estar imaginando esse reino e colocando o ponto de vista de vocês. Na quarta, sim, diz assim: logo no segundo verso, o poema fala do azul, do dia a dia, de seu amigo Leonardo. Escreva o significado dessa expressão. O poema compara a criança que é cheia de vida, sonho e esperança a um dia de sol sem nuvem, no qual podemos ver o azul do céu. Deduz que trata-se desse horário porque mais adiante, a mesma estrofe, o poema diz que o reino vai erguer da claridade, da claridão e da alegria. Quinta, de que maneira o poema propõe que ele, o amigo, chegue ao reino que estava perto e de repente ficou longe? Ele propõe o quê? Que eles vão andando, remando na proa do navio da criança e novamente por terra, na poeira do caminho. Na sexta, na quarta estrofe, o narrador fala de fome e de escuridão. O que isso pode representar no poema? Pode representar que pode haver de ruim durante a noite. Você também associar a ideia de superstição e ao misticismo que envolve o horário do dia. Sétima, porque na última estrofe o poema aconselha Leonardo a guardar a infância como a rosa da flama, porque diversas atitudes e sentimentos guardados na infância vão se perdendo à medida que o tempo passa e as pessoas vão amadurecendo. Na sua opinião, qual é a visão do poeta a respeito da infância? O poeta valoriza a infância colocando como algo puro, algo bom, doce, alegre e belo, dizendo que tal estado pode ser cultivado com espírito, uma vez que por muitas vezes o mundo é comparado à noite. Voltando aqui para o poema, eu vou mostrar para vocês a organização desse poema. Durante a interpretação, ele passou toda a vida falando de estrofe e verso.
O poema, ele é dividido em estrofe e verso. Vamos voltar aqui. O que é a estrofe? A estrofe é esses primeiros versos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é a primeira estrofe. O que é verso? Verso é cada linha do poema. Então, esse poema tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes. Quantos versos? Aí vocês vão contar. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ele tem 34 versos. E o que é mesmo a estrofe? É como ele está dividido. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta estrofe. Aí elas podem ter 4 versos, 2 versos, 1 verso, 5 versos, 6 versos. Vai depender da estrutura de cada poema. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima atividade.